Trabalho de Marcelo Matos. Olá! Lula defende a antecipação das eleições para o restabelecimento da democracia no Brasil. É preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que a gente tenha coragem de dizer, é preciso que o povo vote a eleger um presidente pelo voto direto, para que ele possa fazer as mudanças que o Brasil precisa que seja feito. Se você acredita nisso, continue indo para a rua. O ex-presidente Lula afirma que não é possível uma política de apenas corte de gastos. Não há nenhuma possibilidade de nós resolvermos o problema da economia brasileira só falando em corte. E toda vez que se fala em corte, a gente sabe que não vai cortar dos mais ricos, vai cortar sempre dos trabalhadores e daqueles que mais necessitam. Então é preciso mudar o tom da música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Nós já fomos o povo mais alegre, o povo mais otimista do mundo. Nós passamos 12 anos tendo aumento de salário. Nós passamos 12 anos em que cada Natal era motivo de muita festa, porque as pessoas iam à rua para comprar, mesmo que fosse pouco. O país está parado. E vai continuar parado se o governo não mudar a política econômica. A União não pode investir, os estados não podem investir, os prefeitos não podem investir, os empresários não estão investindo, os bancos não estão crédito e o povo não tem crédito. Ou seja, como é que pode funcionar a economia desse jeito? E eu acho que você sabe que eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já fiz isso uma vez. Só tem um jeito para o Brasil em 2017, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar, é preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Lula publicou essa mensagem de final de ano em uma rede social. Lula estava meio bêbado, né? Como ele é bêbado, além de cafajeste, ladrão, bandido, corrupto, etc. Essas são as denominações mais amenas, que ele é muito pior que isso. Ele destruiu o Brasil. É o maior traidor da pátria, né? É um traidor, né? Ele diz que só tem um jeito sim, Lula preso em regime fechado em 2017. Aí a pergunta que todo mundo faz, quando é que Lula vai ser preso? Lula é psicopata. De um lado tem a questão que passa pela psiquiatria. Ele é psicopata. Né? Ele continua falando como se o Brasil o considerasse um Cincinnatus da República Romana, uma referência, uma espécie de Lincoln do Brasil. Lincoln para ele é marca de cigarro antiga. Quando ele não tinha dinheiro em São Bernardo e começou a trabalhar. Depois, logo se deu bem, indo para o sindicato e deixando trabalhar desde 1972, tal. Portanto, ele está bastante tempo ocioso. Então, tudo que ele está dizendo aí, a gente sabe, ninguém acredita mais nisso, tá? Em tempos atrás, o que vai fazer com que o pesquisador daqui 20, 30, 40 anos é tentar entender um momento que o Lula falava e convencia. Esse é o grande desafio, né? Como é que uma pessoa em certo momento histórico convence e como é que no outro ele está próximo da cadeia, como é o caso dele do regime fechado, o cafajeste de São Bernardo do Campo vai preso e tal. Tá vermelho, estava bêbado, ele tinha tomado umas e outras antes de ir pro vídeo, como de hábito. Agora, para tentar entender, o empresariado beijou as mãos do Lula, as pessoas, a elite política, as pessoas diziam que ele era um estadista, que ele via coisas que nós... Uma filósofa, Marilena Chauí, disse o seguinte, que quando Lula fala, o mundo se esclarece. Era o Spinoza da Avenida Prestes Maia de São Bernardo do Campo. Ele falava o mundo, tudo aquilo que era difícil entender, a palavra do Lula esclarecia. Era uma espécie de, né, coisa bíblica. Ele tivesse lá na ilha de Patmos, igual o Joãozinho, e aí dali ele dissertaria sobre o futuro da humanidade. Nem do Brasil, já diziam que ele era a grande figura do mundo. É bom lembrar que em certo momento, 2007, 2008, pouquíssimo tempo atrás, ele era considerado o rei da cocada preta. O interessante é que nesse ano tão longo e tão bonito, o meu ano inesquecível, o maior ano que eu já vi na minha vida, só tirar o PT, foi uma vitória que nós não sabemos, daqui décadas saberemos a importância disso.
Nesse ano, ele em certo momento, você vê, ele começou o ano bem, em janeiro, a Dilma ainda estava dando as cartas, apesar de iniciar o processo de impeachment, tinha sido recebido pelo presidente da Câmara. Depois ele chegou a ser ministro durante alguns dias da Casa Civil, não podemos nos esquecer disso. E dali, faria campanha para a presidência da República. Hoje o problema dele é saber quantos anos ele vai permanecer preso, porque ele vai morrer na cadeia. Só haverá justiça se ele for condenado a 15, 20, 30 anos. E não tem de ter complacência. Coitado, ele está idoso, está doente, não. Os crimes que ele cometeu, o que ele fez para o país, não tem perdão. Não tem perdão. Ele transformou, e agora ontem mesmo, a imprensa estrangeira já dizia que o esquema da Odebrecht, patrocinado pelo Lula, que era o office boy da Odebrecht, foi o maior esquema de propina da história da humanidade. $1 bilhão, pô. Não, e esse discurso dele, desse distributivismo, sim, que o salário subia sempre, que o Natal era cada vez mais rico, realmente ilude a classe que mais humilde, que não tem a visão exata do que aconteceu no Brasil. Porque ele não fala, por exemplo, que todo o trauma da economia brasileira hoje é fruto, inclusive, desse distributivismo. Hoje tem um comentário na Folha do Ives Gandra Martins, que é um dos analistas nossos aqui. Eu vou ler só as duas primeiras frases. O ano 2016 não deixará saudades. Os brasileiros foram sempre surpreendidos com notícias negativas. A imprevisibilidade dos acontecimentos afetou investidores, já reticentes pela equivocada política dos presidentes anteriores, que não perceberam ser impossível promover uma efetiva ação social se as empresas não gerarem empregos e tributos. Aí Ives Gandra fala, um modelo apenas distributivista não alavanca o desenvolvimento e esgota-se rapidamente. E foi o que houve no país.